Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam nesse instante. Muito bom aqui estar com vocês, conhecendo essa casa, e é uma alegria e também um momento muito enriquecedor para mim, esse convívio. Nós vamos falar sobre este tema que nos foi solicitado, mecanismos da justiça divina. É o caso de nós nos perguntarmos: a justiça divina, ela é perfeita, ela é equânime, ela é igual para todos ou privilegia alguns, castigando outros? Como funciona a justiça divina? É claro que se nós meditarmos um pouco nesses questionamentos, se nós pensarmos um pouco acerca da justiça divina, poderemos, às vezes, não tendo conhecimento mais aprofundado, achar que Deus é injusto, que Deus muitas vezes comete injustiças, que, inclusive que castiga muitos dos seus filhos, a maior parte, que vai condená-los ao fogo do inferno eterno, e que privilegia alguns que aparentemente estão numa situação mais privilegiada, tendo tudo que o ser humano imagina que é o bom, o bem-estar, a beleza, a fama, o dinheiro, a saúde e tudo mais. E aí nós vamos pensar um pouco a respeito disso. Às vezes, quando a pessoa está sofrendo muito, quando ela passa um revés na vida, quando alguma coisa acontece, por exemplo, a partida de um ente querido subitamente, é claro que a pessoa, se não tem essa noção, ela vai perguntar a si mesma e até aos outros: por que aconteceu isso comigo? Por que com meu filho, minha filha? Por que na minha família? Por que não foi com o vizinho? Por que não foi com outra pessoa e teve que ser aqui comigo, no meu lar, na minha casa? E a pessoa começa a achar que Deus é injusto, muitas vezes se revolta. Eu ouço pessoas dizendo: Deus não está nem aí para nós. E com essas ideias, nós ficamos a imaginar quais seriam os mecanismos da justiça divina. Porque o Espiritismo nos proporciona as respostas, respostas lógicas, sensatas, respostas que a nossa razão aceita, porque, sobretudo, a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Vamos começar falando um pouquinho da pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, aproximando-se dele, porque ouviram o mestre falar muitas vezes acerca do reino de Deus, reino dos céus, e supunham que este reino estava numa determinada localização, num determinado ponto, lugar, aonde que seja. Foram então perguntar a Jesus: mas afinal, aonde fica o reino? Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão veja aqui ou veja ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É a resposta que Jesus deu ali àquelas criaturas ansiosas, expectantes, querendo saber aonde, afinal de contas, se localiza o reino. Nós podemos imaginar que quando Jesus deu essa resposta, o reino de Deus está dentro de vós, não entenderam nada. E ficaram, às vezes, até irritados, porque a resposta não foi para eles aquilo que imaginavam. Reino, alguma coisa que pudesse representar poder. Esse texto está em Lucas 17, 20 e 21. Mais adiante nós vamos falar de novo sobre este texto que extraímos de Lucas. Mas nós vamos refletir um pouquinho, nesse instante, acerca de um texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Sabemos que Allan Kardec, ao apresentar essa introdução, Allan Kardec vai dizer que a parte moral dos ensinamentos do Cristo é que ele privilegiou para colocar em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos os outros aspectos da vivência do mestre foram muito modificados, interpolados, adulterados. E o que ficou melhor, menos adulterações, foi exatamente a parte moral. E ele vai denominar essa parte moral de código divino. E ele diz assim: diante desse código divino,
a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Ele já está falando que se nós olharmos essa parte moral, se nos determos no que Jesus está transmitindo, nós vamos verificar que é realmente um código divino e que nos expressa uma grande parte, ou a parte melhor, digamos assim, dos ensinamentos do Mestre. Mas na continuação, Kardec ainda vai dizer o seguinte a respeito do código divino, que este código constitui uma regra de procedimento, uma regra de proceder. E vamos ver a abrangência desse código. Ele abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Vamos primeiro dizer a abrangência. Princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Observemos que Kardec está dizendo que o código abrange tudo da vida da criatura. Todas as circunstâncias da sua vida particular, da sua vida íntima, tanto quanto da sua vida pública. E realmente, se analisarmos, nós verificaremos que o código divino, ou seja, os ensinos de Jesus, abrange tudo. Abrange a nossa vida íntima particular e a vida de relação com as outras pessoas. E é também o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Esse princípio básico do relacionamento humano é necessariamente havendo a presença da justiça, que tudo seja feito de uma forma justa, equânime, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que enquanto existem as leis humanas, que às vezes até na parte do que está sendo escrito, do que está sendo apresentado, elas podem até ser uma lei ou leis que sejam favoráveis ao crescimento do ser humano. Entretanto, o cumprimento da lei é que é difícil. A maior parte daquilo que está ali contendo o estatuto, a carta magna, o que seja, não é observado e muitas vezes não é seguido. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. Interessante essa expressão também de Kardec, felicidade vindoura. Quer dizer que não é para essa felicidade agora não, né? Porque a nossa felicidade agora é muito pequena. E o roteiro infalível para aquilo que nós estamos programando para o futuro, para a felicidade que podemos estar hoje preparando, planejando, vivendo, a fim de que no futuro ela esteja presente. Mas que futuro? Um futuro daqui a uns dias, daqui a alguns anos? Aquele se refere à vida vindoura, a outro momento, a uma próxima vivência, reencarnação. Porque a felicidade mais plena, mais completa, nós não encontramos nessa vida. Nós temos momentos felizes, momentos que passam rapidamente, e momentos de tristeza, de dor, que parecem demorar a passar, as horas, o tempo, e aquilo se prolonga, porque a pessoa está sofrendo, ela sente que o sofrimento é maior, que o sofrimento não cessa. E é também o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Eu digo sempre
que o Espiritismo levantou não uma ponta do véu, mas a mais da metade do véu, porque cada vez mais está nos trazendo explicações necessárias para entendermos o sentido da vida, o significado da nossa presença aqui no plano terreno, o que nos espera no plano futuro, no plano espiritual. Portanto, não é apenas uma pontinha do véu. Ainda mais que nos tempos atuais, com obras que desdobram a codificação, como aquelas que são os clássicos da doutrina, e depois também toda a obra de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses que estão trazendo obras psicografadas que podem nos mostrar realmente as condições do ser humano na sua vivência. E lembrando algo muito importante, que esse código divino, Kardec complementa, é um código de moral universal, sem distinção de culto. Isso é muito importante, porque o Espiritismo não aceita e também não menciona de forma alguma qualquer coisa que seja restrições a outros cultos, a outras religiões. Nós não temos condição de ter esse tipo de ideia, de conduta, enfim, é um código universal que abrange a humanidade, todas as criaturas. Vejamos na sequência que a fé, para ser inabalável, vejam os meus irmãos presentes, que nós estamos fazendo uma introdução ao tema. Nós vamos caminhando para chegarmos no ponto que vai realmente falar acerca do assunto mencionado. Mas também vamos falar da fé inabalável. Será que nós temos fé? Ou a fé é tão pequenininha que é uma fezinha? Será que nós temos fé? Como é que é a nossa fé? Ela é grandiosa, ela é constante ou ela é vacilante? Conforme o nosso estado, conforme a vivência, conforme o problema, a fé se torna assim, hesitante, enfraquece. Eu acreditava, mas agora não estou acreditando tanto assim mais não. Por que foi acontecer isso? Que explicação tem para aquilo? E a pessoa começa com uma série de lamentações. Mas existe uma fé inata, que a pessoa tem facilidade de aceitar as verdades espirituais. Conheço pessoas que, quando abriram o Livro dos Espíritos pela primeira vez, lendo ali já nas primeiras páginas, primeiros capítulos, parece que eu conheço isso. Eu já conheço isso tudo aqui. E a pessoa então se sente feliz porque ela reencontra seus pensamentos, suas conclusões, tudo aquilo que, afinal de contas, ela já trazia do passado. Essa é a fé inata. A pessoa já sente que as verdades espirituais estão na sua própria vivência. E Allan Kardec, ele menciona, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E isso foi muito comum, essa questão de ver, de assistir fenômenos no final do século XIX. No final do século XIX, ali pelos anos 1860 e tanto, Kardec desencarna em 1869, em plena época em que muitas experiências estavam sendo realizadas a partir daqui, para se constatar se realmente havia espírito, se os espíritos tinham condição de se apresentar, se as criaturas que se diziam médiuns realmente eram, ou aquilo tudo era uma espécie de mágica, alguma coisa assim. E começaram as experiências de fenômenos de efeitos físicos. E isso foi muito comum nos anos 80, 1880 até o início do século XX. Havia uma condição mais propícia de muitos intelectuais, de muitos cientistas que estavam procurando respostas, porque havia uma coisa que intrigava muito. Tudo isso começou com as tais mesas girantes, mesas que se levantavam no ar
E muitas vezes falavam alguma coisa, falavam porque se perguntava qualquer coisa à mesa e se dizia assim, uma pancada é para dizer sim, duas é para dizer não. E a mesa batia com o pé. Fazia-se a pergunta e a mesa dava uma pancadinha, uma batidinha, significava sim. Se desse duas, significava não. E isso foi aperfeiçoando, colocaram o abecedário no chão em letras grandes, faziam perguntas e a mesa era de uma inteligência. A mesa falava até outros idiomas e ela falava qualquer coisa, ela ia lá com seu pezinho e batia em cima daquela letra, da outra, até formar a palavra. Isso começou assim. Portanto, havia uma vontade muito grande de entender isso. Por quê? Por que acontecia? Por que era tão importante que se descobrisse isso? É que as pessoas começaram a entender que ali havia um filão de coisas muito interessantes e que era necessário fazer bastante reuniões, e assim fizeram, para que as pessoas pudessem ver o Espírito materializado. E vinham, e aconteciam. Para isso precisa ter um médium de efeitos físicos, um médium que tem a condição de exteriorizar um fluido chamado ectoplasma. Se esse médium exteriorizasse o ectoplasma, as mesas mexiam, falavam, aquilo ali era o Espírito realmente movimentando a mesa. Fenômeno de efeitos físicos. Fenômenos de transporte, trazendo de locais fechados, totalmente fechados, acorrentados, e o médium acorrentado muitas vezes, e vinha muitas flores, vinham determinadas coisas que atravessavam as paredes. Esses fenômenos foram todos estudados, estão em obras relatando os bons resultados. Porém, vejam a frase. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Por quê? Muitas vezes, mesmo vendo aquilo, a pessoa não acreditava. Achava que era uma coisa que inventaram, que era uma projeção de alguma coisa. Enfim, sempre tinha uma dúvida. E não chegaram a compreender. Aí, Kardec vai dizer assim, fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. No início dos anos do século XX, naquelas 2 primeiras décadas, ainda prosseguiam muito os fenômenos de efeitos físicos, sessões que eram realizadas para isso. Mas depois foi se compreendendo que é mais importante o fenômeno intelectual, a mensagem intelectual, manifestações físicas, que eram essas dos efeitos físicos, e manifestações intelectuais, que foi sendo mais apreciada, mais procurada, e aí sim, através do raciocínio, a pessoa pode compreender, não propriamente através de fenômenos. Mas Kardec Kardec agora, nós vamos mudar agora para André Luiz. Mas nosso Chico Xavier psicografou uma série de obras que todos sabemos, não é? Durante a sua vida terrena, e entre elas um livro que é muito procurado. Além do livro O Primeiro Nosso Lar, o segundo em procura é este, Ação e Reação, porque vai mostrar para a criatura o que é que acontece à medida que ela faz alguma coisa, que ela realiza, que ela produz, qualquer coisa, enfim, que a pessoa faça, tem um resultado. A lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Essa obra é muito procurada. E aí lembramos a frase do mestre, a cada um segundo as suas obras. Isso aí já explica tudo. Isso está em Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Isso é inevitável e inexorável. Nós trazemos aqui alguns textos pequenos de André Luiz para entendermos as questões dos mecanismos da justiça divina. Cada ser está jungido por impositivo de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Cada ser está ligado por impositivo de uma atração magnética a tudo aquilo que ele é próprio de acordo com a sua evolução.
ao círculo de evolução que lhe é próprio. Se nós estamos num nível evolutivo, é claro que nós estamos muito ligados a tudo o que realizamos dentro do padrão vibratório que nos é peculiar. Mas também há um outro aspecto. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. Com nossos atos, com as nossas ações, nós nos escravizamos muitas vezes ao passado, a situações maléficas, situações que nos impedem movimentar-nos com mais facilidade, avançar, evoluir, porque ficamos presos às situações e momentos que vivemos e que não são favoráveis. Pelo contrário, que só nos trazem dor, sofrimento, devido à própria condição daquilo que realizamos. Por isso eles podem ser para a nossa vitória ou para a nossa perda. Infelizmente, é preciso entendermos o seguinte: nós somos espíritos imortais. Essa é a principal situação que temos que ter em mente, é a nossa principal condição, melhor dizendo assim. Somos espíritos imortais e por isso nós temos milhares de vivências. Não são poucas não são nem centenas, são muito mais. Olhando o tempo que nós éramos lá das cavernas, todos fomos das cavernas, porque Deus não criou a gente bonitinho não, Ele já criou lá na caverna. Então o homem é a mulher da caverna e ali começa, é o primeiro passo da caminhada evolutiva. E a partir daí, esse ser, no ir e vir das reencarnações, vai tecendo a sua própria história, vai escrevendo a sua história. Muitas vezes procurando mais o lado negativo, muitas vezes trazendo uma preferência para as coisas que lhe dariam prejuízo e não benefícios, e assim esse ser vai continuando na sua trajetória. Quando ele começa a pensar um pouco melhor, vai tentar consertar, vai tentar em outras reencarnações, vai corrigir, vai começar a ter um amadurecimento, e aí sim, as asas vão ser de libertação, ou vai continuar ainda preso em cativeiro, acorrentado a tudo aquilo que é o nosso passado. E aí nós estaremos vitoriosos ou nós estaremos ainda numa condição bem atrasada. É bom lembrar que tudo que o Espiritismo traz está revivecendo os ensinamentos do Cristo. É o cristianismo de volta, na sua pureza inicial. E isso é muito importante, porque às vezes vemos determinadas coisas no mundo atual que as pessoas querem tentar fazer com que aqueles que estão um pouco mais espiritualizados aceitem de qualquer maneira. Estão remexendo muitas vezes, revolvendo coisas que são degradantes e de repente tentando passar isso para as outras pessoas. Mas aqueles que já estão buscando uma espiritualização, que já entendem a sua própria condição espiritual, já querem algo melhor, alguma coisa construtiva, alguma coisa que possa trazer a tão sonhada felicidade. E aí André Luiz, em outro momento nesta mesma obra, porque aqui são citações do capítulo 1 e do capítulo 2. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona em igualdade para todos. Então não adianta pensar isso, pensar aquilo, achar que está sendo injustiçado, revoltar-se contra Deus, contra o destino, contra seja o que for. A igualdade é para todos. Se aparentemente há desigualdade, porém, no fundo a igualdade do merecimento está acima de qualquer coisa, porque Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Então, aquele que aparentemente está numa condição desigual, que está numa condição aparentemente inferior, ele está assim porque ele mesmo plantou. A cada um segundo as suas obras. Ninguém foge disso. Essa é a justiça indefectível, que funciona em igualdade para todos.
Essa compreensão, meus irmãos, é muito importante, porque aí nós vamos ter mais noção daquilo que estamos vivendo, se sofremos, se estamos desiludidos, se estamos deprimidos, se a vida não está sendo favorável para nós. A pessoa pensa assim, não é? Então, isso significa tudo isso que nós acabamos de dizer, porque são nossas obras que estamos colhendo agora. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Ultimamente eu trago duas coisas em todas as minhas palestras, em todos os seminários, que é aquela passagem do fermento, a passagem dos fariseus que foram perguntar a Jesus onde está o reino. E agora também a questão 621 de O Livro dos Espíritos, porque eu preciso dizer isso, porque é muito importante. E desde o dia que eu tive essa noção, eu tenho feito essa constante apresentação, porque eu sei que a grande maioria ainda não prestou atenção nisso, mas nós precisamos prestar. E aí vamos lembrar que os fariseus perguntam: aonde está o reino? E Jesus vai dizer: o reino não está aqui, o reino não está ali, não está lá, não está aqui, não está em lugar nenhum. Aonde está o reino? O reino de Deus está dentro de vós. E eles não gostaram. Aonde que está o reino? Não é? O reino então está no cérebro, nos dendritos, nos neurônios, em tudo que, nos implementos do cérebro. Mas aí vem a doutrina espírita. 1857 anos depois é lançado o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, que tinha apenas 501 perguntas. Só 3 anos depois é que Allan Kardec vai lançar a edição definitiva, já com 1019 questões. Mas uma das mais importantes é essa daqui. Aonde está escrita a lei divina? Ou a lei de Deus? Pergunta que Kardec faz. A falange do Espírito de Verdade. E eu sempre digo, Kardec sabia a resposta. Quando ele fazia a pergunta, ele já sabia a resposta. Por quê? Porque só quem sabe é que sabe fazer a pergunta. Porque se ele não conhecesse nada, não tivesse ideia de nada, jamais ia perguntar que a lei de Deus podia estar escrita em algum lugar. Então, das suas conjecturações, das suas reflexões, do seu cabedal de conhecimento do passado, porque sendo missionário da terceira revelação, é claro que ele tinha a condição necessária para fazer perguntas muito bem feitas. Eram perguntas, todas do Livro dos Espíritos, perguntas que ele estava formulando, que toda a humanidade gostaria de saber, que todas as criaturas precisam saber. Ele faz perguntas absolutamente necessárias e absolutamente construtivas para o ser humano. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta foi numa palavrinha só. Duas, por causa da palavra na consciência. Pronto, está na consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Aonde está o reino? O reino de Deus está dentro de vós. Nós podemos começar a pensar que o reino está na nossa consciência. É a nossa consciência, é o reino. E aí é algo extraordinário, algo que nos abre uma perspectiva muito grandiosa. A consciência é hoje o maior mistério, não para nós espíritas, não para aqueles que acreditam em Deus, acreditam na continuidade da vida e que nós somos espíritos. Porque quem não acredita nisso não consegue explicar a consciência. Hoje em dia existem pessoas que estão pesquisando, grandes cientistas, psiquiatras, os chamados físicos da consciência, escrevem livros, obras e tudo mais. O Dr. Antônio Damasio, por exemplo, que é um psiquiatra português, radicado nos Estados Unidos, escreveu um livro, O Mistério da Consciência, quase 500 páginas. E ele vai começar falando daquele começo, quando a vida surge no seio dos mares. E ali ele começa a falar para mostrar como essa consciência foi sendo trabalhada até chegar no ser humano. Muito bem, mas o que é a consciência do ser humano? É uma consciência de uma existência só.
de uma só reencarnação, é claro que fica muito difícil explicar. Porque acabou, se a pessoa viveu 1 minuto, viveu 100 anos, aí acaba, pronto, a consciência. Mas o Espiritismo vai explicar de outra forma. Porque nós somos espíritos imortais e na consciência está todo o nosso trajeto. Desde lá das cavernas até o dia de hoje. E também, quando Deus nos criou, fomos criados por Deus, quando Deus nos criou, Ele nos dotou de atributos. E lembrar que na questão 76 do Livro dos Espíritos está escrito lá: quem são os espíritos? Que são os espíritos? Que são os espíritos? São seres inteligentes da criação. É a resposta. Em outros momentos, Kardec também vai falar, em outras perguntas, vai ser dito isso mesmo. Os seres inteligentes da criação. Nós somos isso. Deus nos dotou de atributos fantásticos, que eu chamo de poderes no meu livro, Os Poderes da Mente. Mas são potencialidades. Nós temos potencialidades. E então, essas potencialidades, se nós formos desfiar algumas delas, podemos lembrar, por exemplo, que é a mente, o pensamento, a memória. Olha que coisa fabulosa que é a memória. Se nós não tivéssemos memória, toda manhã ninguém lembrava como era o seu nome, nem o nome de ninguém, e aí começava tudo de novo. Não tem um filme que a menina esquecia todo dia do quem ela era? Pois é. Então, aí é assim, aí isso pode ser um transtorno. No caso, é uma deficiência, alguma coisa, mas a memória é fabulosa. E a nossa memória não é pequena assim não, de uma vida só. A nossa memória é de todos os tempos, de tudo que nós já vivemos. Portanto, isso e tudo mais que nós temos, a vontade, outra coisa poderosa, a força da vontade, porque senão nós não levantávamos da cama não. Nós íamos ficar lá o tempo todo e não íamos trabalhar nem coisa nenhuma. Mas a vontade impele, a vontade empurra e assim nós vamos conseguindo vencer. Agora vamos começar a questão, e aqui nós temos esses dois queridos, o Divaldo e o Raul. O texto dos livros que eu vou apresentar agora, Raul psicografou antes de ficar enfermo, de ter essa dificuldade. Mas vamos ver que o Camilo, o instrutor espiritual de Raul, ele diz o seguinte: a consciência dá ao indivíduo a capacidade de perceber a realidade de sua própria existência. Vamos dar um ponto aqui, vamos parar aqui um pouquinho. A consciência é que nos faz perceber a nossa existência. Eu sei que existo. Vocês, cada um de nós aqui sabe que existe. Agora, um cachorro, por mais inteligente que ele seja, ele se olhar no espelho, ele não vai dizer: eu sou um cachorro, eu chamo Sherlock, que é o cachorro lá de casa. Então não é ele que vai olhar no espelho e vai falar: eu chamo Sherlock, eu sou um cachorro, eu tenho 6 anos de vida, e essa coisa. Ele não sabe que existe nesse sentido, embora ele seja inteligente, embora ele demonstre vários poderes ali dentro do seu mundo canino, digamos assim, não é? Mas nós sabemos que existimos e sabemos o que estamos fazendo. E sabemos que temos um pensamento, uma mente criadora, criativa, que pensar é criar, essas coisas todas que lá vai por aí afora. Muito bem, então vamos pegar de novo ali. A capacidade de perceber a realidade de sua própria existência. E, vem mais coisa, o registro de suas ações, dos seus desejos e pensamentos, de sua vida, bem como do direcionamento de sua vontade. Olha, tudo está registrado. Ações, desejos, pensamentos da nossa vida desde o princípio, bem como do modo como estamos direcionando a nossa vida, a vontade que nós colocamos em ação. E aí sim, ele acrescenta a consciência. Olha que coisa importante, a consciência é a representação do próprio espírito, e realmente é o centro, é o fulcro, não é? E à medida que este progride, lhe vai permitindo a percepção cada vez maior de elementos internos e externos, possibilitando tecer juízos e elaborar avaliações sobre os elementos. É um texto um pouquinho longo, porém muito importante,
para nós termos uma noção mais precisa do que é a nossa consciência. E a consciência do espírito, eu costumo falar assim, ela está muito presente, porque quando a pessoa conhece a doutrina, quando realmente ela começa a refletir, quando ela vai tentar vivenciar a doutrina na sua vida, a consciência, ela está em alerta. Qualquer coisa que a gente faz, a consciência, mas você é espírita e está fazendo isso, falou isso, fez aquilo, de repente você ouve alguma coisa, foi isso que seu pai te ensinou, sua mãe. Aliás, muita gente precisava lembrar o que papai e mamãe ensinaram, desses que estão aí acabando com essa situação, né? Agora, prosseguindo. Estando as leis de Deus na consciência, o espírito terá sempre, olha quanta coisa, a possibilidade de escolher, mensurar e avaliar suas ações. Agora, isso depende de quê? Muito embora essa possibilidade esteja atrelada aos níveis de progresso alcançados pelo ser espiritual, que depende de nosso nível evolutivo. Claro, uns entendem de um jeito, outros de outro. Cada um tem uma percepção de si mesmo e da vida. Uns são mais experientes, alguns, mesmo sendo mais novos em idade, podem ser mais experientes que seus pais. Podem ser espíritos mais antigos do que seus próprios pais. E aí, nesse caso, a consciência ela está atrelada aos níveis de progresso alcançado pelo ser espiritual. E aí conclui-se o seguinte, infere-se que as expressões conscienciais de um homem primitivo e as de um homem contemporâneo terão que ser muito diferentes. É claro, não é? Proporcional ao degrau evolutivo em que se age. É tão claro, tão lógico, tão racional, mas é que às vezes a gente não pensa isso. Não para pensar. Então, quando lemos aí um mentor aclarando esses pontos, e aí nós vamos ter uma abertura mental notável, fantástica, que nós vamos pensar, é mesmo. Como são diferentes as expressões de pessoas que ainda não alcançaram, nem precisamos ir lá nos homens primitivos, mas muitas pessoas que ainda não se interessam pelo sentido da vida. Aquelas que estão adormecidas, que estão dormindo o sono milenar, ainda presas muitas vezes a concepções da Idade Média, de tão atrasado. E aí a ideia fica ali, não é? O pensamento, aos poucos a pessoa vai acordar, porque isso não é eterno. Não há nada de eterno na nossa vida. Tudo é movimento, tudo é progresso, tudo evolui, tudo é ação, nada fica parado, totalmente parado, e a pessoa nunca mais terá chance de coisa alguma. Pelo contrário, as oportunidades são muitas, e elas vão surgindo na nossa vida, e nós vamos tendo condições de exercer tudo isso, é aprendizado daqui, aprendizado dali, e de repente você vê o quanto precisamos uns dos outros, o quanto é bom o convívio, o quanto é bom ouvirmos uns e outros. Isso está no livro espetacular, Justiça e Amor, de autoria do Espírito Camilo, psicografado pelo nosso querido Raul Teixeira. Agora, portanto, a culpa acompanhará o culpado, a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa fez alguma coisa e tem uma culpa, tem um remorso, tem qualquer coisa, a culpa acompanha sempre, até que consiga dela libertar-se, seja pelas realizações do excesso bem, seja pela transformação das energias grosseiras e perturbadoras, pelos filtros do sofrimento reparador. Os filtros do sofrimento reparador. Deus não quer, vamos dizer assim, Deus não quer que o homem sofra, que o ser humano sofra. Quem quer somos nós mesmos. Nós é que preparamos a nossa vida, não é? Nós somos herdeiros de nós mesmos e, de repente, quando essa realidade cai em nós, cai a ficha, não é? Que nós entendemos, nós vamos tentar melhorar, porque não podemos ficar toda a vida desse jeito. Agora,
Vejamos que criações mentais, elas são a base de tudo. Recordemos ainda o pensamento, atuando a feição de onda, com velocidade muito superior à da luz. E lembremos que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Qual é a mesma velocidade da luz? Quem lembra? Pode falar? 300 mil quilômetros por segundo. Por hora? Por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, olha a velocidade da luz. E o pensamento é mais rápido do que a luz. Isso é uma coisa extraordinária, a gente não sabe disso. E nós sempre pensamos que o nosso pensamento tem essa potencialidade, esse potencial. E aí passamos a entender que o bem é a expansão da luz e o mal é a condensação da sombra. O bem é a luz que se expande e o mal é a sombra que momentaneamente, está condensada. Porque esse mal não é eterno, não é perpétuo, não é para sempre. Aquilo tudo vai ser aos poucos modificado para melhor, sempre para melhor. É isso que o Pai do Céu nos proporciona. E ainda no livro Ação e Reação, agora lá no capítulo 5, ele diz assim: todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. A pessoa às vezes fala assim, para ver que eu não tenho mais tempo, já tenho certa idade. Tem, porque todo minuto da vida é importante. Aproveite para renovar, redimir, aprimorar, purificar. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Não ficar parado, não cruzar os braços. Mas aí já não é nem falando da parte física, mas a parte mental que movimenta a parte física. Aí vamos fazer esse esforço de pensamento, de vontade, de ideia, de uma perspectiva maior, de um ideal. Quanta coisa boa, não é? Que nós podemos movimentar para melhorar nossas condições. Emmanuel, ele diz assim, falando ainda sobre o renascimento ontem e hoje. Uma das frases que eu cito muito é essa aqui: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Olha que coisa mais extraordinária. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então não adianta falar isso, aquilo, aquilo outro, porque o berço é aquele. Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci na favela? Por que o fulano nasceu lá no berço de ouro? Por que o outro nasceu lá na Inglaterra, lá no meio do rei, da rainha, etc. e tal. Então é assim que a pessoa fica pensando, não é? Por quê? Porque aquele berço tinha que ser para aquela pessoa. Não adianta falar. Ela pode nascer no lixão, mas um dia ela pode ir para o exterior. Depende de tudo que ela fizer da sua vida, porque oportunidades surgem, portas que se abrem, pessoas que chegam, dão uma ideia, dão a mão. Existem aqueles outros que estão em processos expiatórios, e esses processos expiatórios nem sempre conseguem sair de uma certa situação difícil, mas sempre há a hipótese ou a possibilidade, vamos tirar a hipótese, a possibilidade de uma melhora, de avançar, de evoluir, de realizar alguma coisa. Então o berço é aquele, nasci naquela família, não adianta reclamar, não adianta reclamar do pai e da mãe, por que eu estou aqui, essa família, meus irmãos e tudo mais, os parentes difíceis. Eu sempre falo do parente difícil. Todo mundo tem um parente difícil. Bom, aquele que não tem pode esperar, porque vai chegar. O parente difícil, ele chega. E não tem jeito. Agora, se você é espírita, você vai conquistar o parente difícil, né? Ou você vai ser o parente difícil para o parente difícil. E aí nós precisamos pensar nisso. Tentar, não é? Mudar essa coisa, esse clima, esse ambiente, essa dificuldade, essa perseguição, essa coisa toda. Muito bem, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. É um livro extraordinário do Emmanuel, Pensamento e Vida. Um dos melhores, capítulo 11, que é um pequeno livro grandioso.
Pensamento e Vida. Precisamos pensar muito nesse livro e estudar. Agora, meus irmãos, vai vir um caso aqui que mostra a lei de ação e reação. O caso de Mário Sobral, que está no livro Memórias de um Suicida. De todos os casos que eu conheço, este é o que mais evidencia essa lei. E também evidencia o remorso, a vontade da pessoa de corrigir, de cair em si. Lembrando a frase do Cristo: digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 26. A letra é meio pequena. Bom, também eu podia pôr óculos, né? Mas não pus. Então, Mário Sobral. No livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar, e estamos vivendo o Setembro Amarelo. E isso cai bem para nós, na vivência dessa situação que agora é de caráter mundial, cada vez maior o índice de suicídios. Pessoas que tiram a própria vida por qualquer coisa, até coisas banais. Nós sabemos de casos que nos surpreendem como que uma pessoa fez isso, né? Não esperou melhorar quem sabe daqui a meia hora, uma hora, um dia, a coisa podia melhorar. Pessoas com 12 anos, pessoas com 20 anos. Então, quem sabe podia melhorar daí um pouquinho, mas é que falta tanta coisa, não é? Que nós não vamos aqui fazer uma palestra sobre isso, mas vamos ver o caso Mário Sobral. Muito bem. Então, um grupo de suicidas, por atração vibratória, se reuniu num determinado ponto no mundo espiritual. Claro que um mundo inferior, de vibração inferior, não era um mundo evoluído, elevado, mas um mundo compatível com a vibração que eles apresentavam. Um mundo não, um local, não é? Aqui dentro daquilo que configura o nosso globo. Muito bem, esse grupo ficou junto por uma questão de aproximação, de sintonia. E todos haviam tirado a própria vida, cada um de um jeito. Entre eles estava Mário Sobral. Cada um também ficava contando, repetindo, falando, sentindo ainda as repercussões do gesto, do ato de tirar a própria vida. E aí eles estavam ali. Esse local é chamado de Vale dos Suicidas. Por quê? Porque ali estão muitos espíritos que sofreram a mesma experiência e ali estão vibrando em conjunto, claro que de uma certa forma muito sofridos. E no caso de Mário Sobral havia alguma coisa diferente. Mário Sobral, então, era aquele que mais falava, era aquele que mais falava da sua desdita, do que aconteceu. Esses grupos que estão nessas regiões chamadas de Vales Suicidas e outras regiões, são visitados por espíritos mais evoluídos que vêm resgatar aqueles que já estão numa condição de passar para um tratamento, alguma coisa melhor. Porque a misericórdia divina não deixa ninguém eternamente no sofrimento. Sempre há uma porta que se abre, uma oportunidade que chega. E, em determinado momento, um grupo de espíritos mais evoluídos se aproximaram do grupo onde estava Mário Sobral. E aí convidaram todos eles para irem juntos para o Hospital Maria de Nazaré. Foi para lá que todos foram levados. O Hospital Maria de Nazaré faz parte da colônia espiritual chamada de Legião dos Servos de Maria. É Maria Santíssima, Mãe de Jesus, aqui na Terra, que cuida especialmente daqueles que tiram a própria vida. Ela está ali com todo o amor, com toda a dedicação, cuidando de todos esses. Foram levados para esse hospital, Maria de Nazaré. E ali todos foram beneficiados, tratados, e depois chegaram ao ponto também de terem camas bastante confortáveis para que eles pudessem descansar
Porque quando o espírito ainda está muito preso às coisas materiais, ele tem necessidades materiais. Então tem que dormir, tem que descansar, tem que tomar remédio, fazer cirurgias, aquelas coisas todas muito próximas do que acontece. Só que, claro, cirurgia no perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, o corpo físico vai se deteriorando cada vez mais, não é? Após o desligamento do espírito ao corpo físico. Muito bem. Eles adormeceram depois de serem muito bem tratados, ali medicados. Entre eles também havia um homem que suicidara se jogando debaixo de um trem. No caso, Mário dormiu, todos adormeceram, mas Mário acordou primeiro. E acordou primeiro e começou o falatório, porque ele falava muito. E os demais já achavam muito ruim quando ele começava a contar toda a história de novo. E aí Mário começa a contar, só que dessa vez um pouquinho diferente. Ele colocava assim: minha mãe é uma mulher muito sábia. A minha mãe não era alfabetizada, mas a minha mãe era mais sábia do que os meus mestres na universidade. Porque Mário Sobral era um estudante da Universidade de Coimbra, em Portugal. Muito bem, então ele começou falando isso. Porque minha mãe sempre nos reunia os filhos para orar à noite. E falava de Deus, e falava da bondade de Deus. Minha mãe era muito mais sábia do que qualquer um dos meus mestres. Porque eu agora entendo aquilo tudo que ela falava para mim. E aí ele vai começar a reviver o caso dele. Mário Sobral era um estudante. Quando foi para a Universidade de Coimbra, muito novo, família rica, e ali ele vai realizar os cursos todos que ele desejava, até que ele vai depois se formar. Mas ele era um homem muito bonito, muito sedutor, e era boêmio. Portanto, quando ele tinha qualquer folga da universidade, ele ia para as rodas boêmias de Portugal. E lá de Coimbra, propriamente, ele ia para aqueles lugares lá e ficava lá bebendo naquela vida, até que ele conheceu uma mulher que o impressionou muito, uma mulher muito bonita. E essa mulher, chamada Eulina, vai conquistar o amor, ou seja, a paixão de Mário Sobral. Ele se apaixonou por aquela mulher, mas ela era uma aventureira, ele não sabia. E ele vai, então, ele já era casado nessa altura, já era casado, tinha 3 filhos, a esposa era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito digna, mas ele largou tudo por causa de Eulina. Como tinha dinheiro, ele montou uma casa para ela e foi morar com ela, largou tudo, largou o resto da vida dele todinha. Só que ela queria o dinheiro. E ela foi tirando todo o dinheiro dele, até que ele ficou sem condições. E nisto ela vai romper com ele. E coloca Mário Sobral para fora, não queria mais saber dele. Mas ele sai, não é? Ele foi obrigado, ele não mais podia ficar com ela, e ele sai revoltado. E não se conformava, só que ela estava já com outra pessoa. Ela já tinha outra pessoa em vista, outro homem rico, e ela vai também se ligar a essa outra pessoa. Mário Sobral, muito triste com isso, muito revoltado, um dia resolveu bater lá na casa dela. Logicamente, agora eu que falo isso, devia ser a hora que o outro não estava lá, né? Porque ele não ia, isso não é dito não, mas compreende-se. Porque ele vai lá, bater na porta, e ela vai abrir e vai atender. Muito bem, então, ele começa a pedir a Eulina para voltar para ele. Mas ela começou a rir dele. Ela começou a zombar, começou enfim, a diminuí-lo, a humilhá-lo. E ele foi ficando muito nervoso, ficou realmente muito humilhado com tudo que ela falava, com aquele riso de deboche, aquelas gargalhadas. Aí o que aconteceu? Ele começou a espancar a mulher. Ele começou a bater em Eulina. E ela caiu no chão. E naquela ira, naquele ímpeto, ele bateu muito nela, inclusive dando pontapés e tudo. O livro relata tudo isso. E depois ele vai estrangular a Eulina. E ela morre. Quando ele viu que ela morreu, ele ficou desesperado, porque a intenção dele não era matá-la.
assim, a sangue frio, e também um pensamento de matar a Eulina, ele não tinha. E ele vai ficar desesperado. Tão desesperado ficou que ele juntou ali uns lençóis, umas coisas, e foi se enforcar na cozinha da própria casa de Eulina, que tinha uns cabos lá, umas coisas. Ele vai se enforcar ali. E ele mata Eulina e tira a própria vida. Ele era o único nessa situação daquele grupo. E quando ele estava contando isso novamente, outros que acordaram, cada um começa a chorar, começa a contar seu próprio caso, baixou o padrão vibratório daquele momento ali, onde eles estavam, e aí de repente vieram os enfermeiros e falaram que eles não podiam reviver os casos, que tinham que orar e tal, e para o ambiente ficar melhor. Muito bem. Depois, aos poucos, eles foram sendo tratados, medicados, mas Mário Sobral começou a cultivar uma ideia. Ele dizia assim: eu não mereço viver, porque estas mãos mataram Eulina. E era uma frase que ele dizia o tempo todo. E naquele meio, depois que eles já estavam bem medicados, começaram a assistir cursos, ter um aprendizado, enfim, tinham os mestres que traziam para eles os ensinamentos. E nesse caso ele ficou sabendo que existia a reencarnação e que ele poderia reencarnar, e que se ele reencarnasse ele ia esquecer aquilo tudo. E ele estava desesperado e queria esquecer. E ele começa a pedir que permitissem que ele reencarnasse. Acontece também, por outro lado, que enquanto ele repetia: eu matei Eulina, eu não mereço ter mãos, ele repetia. O que aconteceu? Ele estava com uma ideia fixa. E nesse caso, aquilo que está sendo focado, que no caso eram as mãos, no corpo espiritual, ou seja, no perispírito, aquela região começa a se retrair. O perispírito vai se retraindo, porque o perispírito obedece o comando do pensamento. Ele é extremamente plástico e então expansível. E portanto, ele vai, com a sua ideia, o perispírito se retrai e ele fica na aparência do perispírito sem mãos. E nessa altura ele vai conversar com um dos que eram os mestres e vai pedir para a sua volta, para a sua reencarnação. E os mestres disseram então para ele, esse mestre disse que ele sim poderia voltar, mas que ele ia ter essa permissão. Porém a situação dele ia ser dolorosa, porque não apenas ele cometeu um crime, como também ele cometeu contra si mesmo. Era um duplo crime. E com isso, o resultado não era nada bom, o resultado era muito doloroso. Mas ele falou: eu quero, desde que eu esqueça tudo isso, tudo que eu tiver que viver, eu quero viver no plano terreno, para tirar esse crime da minha vida, e também de tirar a minha própria vida. Eu quero viver isso. E ele pede, e ele consegue. E os companheiros, ele foi isolado dos companheiros, porque ele foi para uma espécie de um instituto no mundo espiritual, lá na colônia da Legião dos Servos de Maria, aonde se preparavam as reencarnações. E aí ele foi preparado para reencarnar. Os companheiros ficaram sabendo da situação dele e que ele iria voltar, e que era o último dia que eles poderiam ver Mário Sobral. E eles se reuniram num determinado ponto, porque Mário Sobral ia passar de um edifício para outro. Porque lá no mundo espiritual tem essas coisas, já leram o Nosso Lar, né? Muito bem. Nesse caso, vem Mário Sobral passando. E aí ele viu os companheiros de sofrimento, mas que agora todos já estavam se estimando, um ajudando o outro, procurando melhorar a situação. A compreensão já era novamente diferente, já estava diferente. E eles viram Mário. E Mário, quando viu o grupo, acenou para eles. Só que, segundo está lá no livro, eles tiveram assim uma surpresa, um arrepio de pena, ficaram condoídos, né?
com muita compaixão, porque ele não tinha mais as mãos, era só os tocos dos braços. Muito bem, Mário Sobral é encaminhado para a reencarnação. Vamos ver agora o texto aqui. A história de Mário Sobral, o crime e o suicídio. A lei de ação e reação está onde? Na consciência. Não foi Deus que olhou lá de cima, você vai ficar sem mão, você é isso, você é aquilo, você vai reencarnar numa situação terrível, por isso, por aquilo. Não, é da lei. A lei existe, a lei de ação e reação. E quando a pessoa está indo contra a lei, vem o resultado competente, o resultado que é consequência daquilo. Aí, no caso dele, arrependimento, remorso, o perispírito que se retraiu ali no lugar das mãos. Ele reencarna com muitas sequelas, muitas sequelas. E o tempo passou. Vejamos aqui, o julgamento da consciência. Mário traçou ele mesmo o mapa das próprias expiações. Mutilado das mãos, sem família, a mulher que foi mãe de Mário Sobral, quando viu que a criança nasceu sem mãos, jogou a criança fora, não quis saber da criança. Mas a vizinha, muito pobrezinha, uma lavadeira, vendo aquela criança, vai pegar o bebezinho daquele, estava ainda nos seus primeiros dias de vida, para criar, e cria mesmo aquele menino. Muito bem, nesse caso, ele não teve condições de estudar. Com a repercussão do suicídio, ele tinha muita dificuldade respiratória, muita. Acontece que o autor desse livro, que é Camilo Cândido Botelho, o pseudônimo, mas na verdade é Camilo Castelo Branco, é um escritor português, que também tirou a própria vida porque ficou cego. Assim, com uns 40, 50 anos, ele ficou cego. Perdeu a visão e não suportou e achou que tinha o único jeito era morrer. Porque acreditava que morreu, acabou tudo, mas não acaba, né? E nesse caso, ele vai pedir para saber como estava. Ele ficou no mundo espiritual, não pediu para reencarnar, estava lá há mais de 50 anos. Já tinha mais de 50 anos que Mário Sobral tinha reencarnado. Ele pede, então, para ir visitar Mário, para ver como ele estava. E quando ele chega lá, ele vê o menino naquele estado muito difícil. Aí o instrutor que foi com ele lá da Legião dos Servos de Maria falou com o Mário assim: observa esta mulher aí. E ele olhou uma mulher que estava ali tentando costurar uma roupinha muito assim pobrezinha do próprio Mário, dela mesma, fazendo uns remendos e tal. Ali estava aquela mulher. E o instrutor falou assim com ele: veja essa mulher, quem é? E ele olhou, não sabia quem era. Aí o espírito falou: é Eulina, aquela que ele havia tirado da própria vida, passou a ser irmã de criação dele e o estava ajudando. Por quê? Porque Eulina reconheceu também que Mário, quando tomou aquela atitude, não é? É porque também ela provocou. Ela fez muita coisa ruim com Mário e com outros homens e tudo mais. Então, para também que ela se reerguesse, ela pediu para vir junto. Então, ela passou a ser a irmã de criação de Mário e o criou. Ali estava ela com 60 anos e Mário com 50. E o Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, vendo aquilo tudo, falou: eu também vou reencarnar agora, vou criar coragem, vendo o que tinha acontecido. Então o algoz é a vítima hoje, mas aí é uma reconstrução sublime de si mesmo, porque Mário sempre teve a proteção da Legião dos Servos de Maria. É uma história espetacular. Aqui é um resumo que eu fiz, claro, devido ao nosso horário, mas já temos uma ideia de como a lei de ação e reação está na nossa consciência. E a própria pessoa que vai dizer: eu preciso fazer assim, eu preciso ver desse jeito. Nós sabemos que muitas reencarnações estão sendo programadas no mundo espiritual e às vezes o espírito que vai voltar, ele pode pedir alguma coisa porque ele tem, às vezes, alguma conquista. Outros não podem pedir, a reencarnação é compulsória.
Mas quando o espírito está mais cônscio daquilo que ele precisa corrigir, aí sim, então ele vem e consegue uma situação melhor. Nós temos que lembrar a bênção de Maria. A Maria Santíssima toma conta desses nossos irmãozinhos que põem fim à própria vida terrena. Mas a vida mesmo, ninguém põe fim, porque nós somos espíritos imortais. E isso é algo extraordinário. Memórias de um Suicida, portanto, nos ajuda a compreender. Caminhando agora para o nosso final, vamos ver esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que nos necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. A voz da consciência. E aí nós vamos hoje, agora nesse momento, ter consciência da nossa consciência, cada vez mais. Isso é muito importante. As boas resoluções que tomou, referindo-se ao homem, são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Mas muitas vezes a pessoa não quer ouvir a consciência, não. E às vezes a pessoa tem uma vida tão agitada nesse corre-corre dos dias atuais, que a pessoa não tem tempo de ouvir a voz da consciência, não tem tempo de pensar se isso é errado, se isso é bom, se não é. Lembrar da coletividade, lembrar de que estamos vivenciando, né, uma reencarnação agora, todos nós que estamos aqui no plano terreno, os 7 ou 8 bilhões de pessoas encarnadas, não é? Quase 8 bilhões, nós estamos todos vivenciando um momento muito especial, que é o da transição planetária. E isso a doutrina espírita nos explica. A doutrina espírita está diante do tempo, ela é uma orientação para todos nós, como devemos levar a vida atual, como devemos encarar o nosso momento, o que devemos fazer para melhorar um pouquinho daqui, melhorar um pouquinho dali, confiando, porque a misericórdia divina está presente. Em todos os momentos nós temos a proteção dos benfeitores espirituais, do nosso espírito protetor, cada um tem o seu anjo guardião. E aí Kardec vai falar sobre isso em O Livro dos Espíritos. E ele fala que saber que todos nós temos um espírito que cuida de nós, que nos orienta, que procura nos orientar sem influenciar o livre-arbítrio, sem tentar de alguma maneira fazer com que essa influência seja de tal ponto que possa bloquear o livre-arbítrio da pessoa dentro daquilo que está transmitindo para o protegido. Isso não acontece. O espírito respeita, o espírito protetor respeita. Ele pode trazer uma inspiração para alguma atitude, mas ele fica esperando que a pessoa tome a resolução e realmente concretize aquilo ou não. Depende da sua própria vontade. Joana de Ângeles, ela diz: quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude, do que Jesus denominou de, o quê? Como o reino dos céus dentro de cada um. Isso é o livro Ilumina-te da Joana. Vejamos que ela está corroborando isso, né? Quanto mais a consciência aprofunda, porque aí nós vamos realmente reconhecer que o reino dos céus está dentro de nós. E saber que nós temos o reino dos céus dentro de nós não é pouca coisa não, não é? É muita coisa. A consciência, entretanto, ainda ela falando, trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular, ou seja, após a desencarnação. A consciência, ela sempre está, porque como trazemos a lei divina em nós, vamos dizer, latente, em germe, é claro que essa lei divina nos está propiciando condições de perceber isso e agir de uma forma melhor. Se nós
tivemos um pouquinho de equilíbrio, não é? Já que conhecemos esses princípios todos, se orarmos, se pedirmos ajuda, nós vamos sentir a nossa consciência a nos orientar. E aí, a partir daí, não é? Ela larga os horizontes dessa percepção e vamos tendo conquistas cada vez mais significativas. Nesse instante, nós vamos entender a questão dos padrões vibratórios do Cristo. Os padrões de Jesus são os padrões vibratórios. É a parte final da mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna. Porque ao conseguir identificar esse altíssimo nível vibratório do Cristo, que nós já sabemos assim teoricamente, não é? O que vai acontecer? A parte final, né? Metamorfose essencial, ou seja, mudança essencial para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Procurar sentir no padrão vibratório do Cristo, porque assim nós vamos pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Interessante, o Cristo nos reservou uma tarefa. Será que nós sabíamos? Não sabemos, não. Agora ficamos sabendo. Nós temos uma tarefa. Agora vamos descobrir, cada um vai descobrir qual é a sua, não é? Qual é a sua tarefa? Aonde você está colocado na vida? O que você pode fazer para aquele grupo? Ali está a sua tarefa, ali está o seu trabalho, ali está a sua conquista, ali está o que você deve fazer. Nós vamos identificar isso, o que é muito importante. E aí nessa hora, essa frase aqui também, nós precisamos pensar no Espiritismo. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui é pensando no Espiritismo. Nós estamos pensando os conceitos da doutrina. Porque para colocá-los em prática precisamos conhecê-los, saber quais são. E aí vamos pensar como espírita. Porque isso é também muito importante. Nas encruzilhadas da vida, como eu vou agir? Eu estou diante, às vezes, de vários caminhos que eu posso tomar. Mas eu não sei qual que vai ser o melhor. Aí eu penso, eu sou espírita. Pronto. Aí já começa a ficar diferente. Então eu preciso conhecer esses preceitos, essas diretrizes, e a partir daí, que são as do Cristo, agora traduzidas pelo Espírito de Verdade, interpretadas pelo Espiritismo, para que consigamos dar um salto de qualidade, para melhorar a nossa condição. E encerrando, nós temos uma advertência de amor do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz assim: quando nós conseguimos introjetar o Cristo em nosso coração, a vida muda de significado, nós mudamos de trajetória e surge em nosso mundo interior uma emoção completamente nova, em que a criatura humana agora se identifica com o Criador e pode manter o intercâmbio de pai a filho e de filho a pai. Pode ter coisa mais bonita do que isso? Que agora nós podemos identificar que somos filhos de Deus. E a partir daí, nós vamos manter esse intercâmbio de pai a filho, porque nós pensamos pouco em Deus. Nós pensamos muito em Jesus. E Deus é assim, uma coisa tão difícil, né? De imaginarmos. Mas de repente, aqui Dr. Bezerra nos está dizendo que devemos identificar essa nossa condição, porque somos filhos dele, para manter o intercâmbio de pai a filho e de filho a pai. Esse é um trecho inicial da mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes, Adivaldo Franco, no ano de 2015, em 27 de agosto, lá no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. E agora, o nosso PowerPoint que tem a música. Ainda tem esse daqui. Espera aí. Os obreiros do Senhor.
Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Esse é o Espírito de verdade. Mas ainda tem o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu gosto de orar isso aqui todo dia, que é Jesus nos convidando: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Agora sim. Nós vamos render graças. Graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Vamos sempre, meus irmãos, render graças a Deus. E se nesse momento estou rendendo graças a Deus por estarmos aqui, por termos a doutrina dos Espíritos, por recebermos essas bênçãos, agradecendo a presença de todos, daqueles que estão representando outras casas espíritas. Vamos render graças a Deus, porque nós já temos esse conhecimento, porque nós já temos essa compreensão e precisamos cada vez mais aprofundar isso na nossa vida, entendendo os mecanismos da justiça divina e rendendo graças a Deus. Também lembrando das famílias, lembrando daqueles que estão passando por sofrimentos mais acerbos, orando por todos eles. Muita paz, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.